Amados filhos de Deus, hoje nós chegamos na nossa segunda-feira, nesse dia 21, na 25ª semana do tempo comum, que hoje nós estamos mais e mais alegres em nossa liturgia diária em família, pois queremos agradecer a cada um de vocês que sempre estão nos trazendo as palavras e as reflexões, e assim possamos levar aos nossos irmãos todo este amor, este carinho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje também a igreja comemora a São Mateus, o evangelista, ele que foi chamado por Jesus Cristo. O seu nome de batismo era Levi, mas sendo que ao ele ser convertido, deixou a vida velha para uma vida nova. Ele se tornou-se Mateus, pois ele era um cobrador de imposto, uma profissão muito bem conceituada. Jesus então o chamou a seguir. E o próprio Mateus, que de modo muito simples nos conta a sua conversão, ele mesmo se fala em Mateus 9, no capítulo 9, no versículo do 1 ao 9, e também Lucas também evidencia o banquete oferecido por Mateus, em que Jesus estava presente e revela o seu amor misericordioso pelos pecadores. Dotado de certa cultura, Mateus foi o primeiro a recolher por escritos os acontecimentos da vida de Jesus, que testemunhava, agrupando-lhe nesses quadros os ensinamentos do Mestre. O seu evangelho foi escrito nos anos 62 e 70 depois de Cristo, e especialmente ditados aos seus compatriotas judeus. Ele apresenta Jesus como o novo Moisés, aquele que dá ao povo de Deus uma nova lei de amor. Moisés dá também uma grande atenção à igreja que Jesus convoca a salvar e instituir. Esse é um pequeno manuscrito sobre, ou melhor, a biografia um pouco de São Mateus, que assim também a gente possa conhecer mais dos seus conhecimentos que se fala na Bíblia. Em Mateus, Lucas fala um pouco sobre a vida de Mateus. Neste momento, meus queridos, também queremos mais e mais agradecer a Deus pelo dom da vida. Neste momento, se tiver a oportunidade, se encoste, se deleita, ou melhor, se deita, se proste aos pés da cruz de Jesus. Pai misericordioso, conceda-nos a graça de reconhecer na nossa história pessoal o chamamento fundamental da vida, que do teu Filho, o nosso Senhor, nos dirige com amor. Que te respondemos, ó Pai, com um sim verdadeiro, um sim pronto e generoso, nas pequenas e nas grandes ocasiões de nossa vida. Assim poderemos então concretizar aquela obra pessoal e comunitária que devemos realizar na nossa igreja, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho, aonde em qualquer lugar na qual estivermos. Que o nosso testemunho de cristão, de igreja, possa construir, possa contribuir para a convenção de nossos irmãos, que possam contribuir para ajudar os nossos irmãos a encontrar o amor misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, meus queridos, mais uma vez, coloque os vossos olhos na cruz de Cristo e olha para essa cruz. O que você vê? Você vê um homem? Você vê Cristo? Ou você se vê a si próprio?
Amém. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guarda à unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça da medida em que Cristo lhe deu. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que chegamos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 18. Seu som ressoa e espalha em toda a terra. Seu som ressoa e espalha em toda a terra. Aos céus proclama a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem à noite, e à noite publica essa notícia. Seu som ressoa e espalha em toda a terra. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e espalha em toda a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, hoje Paulo exorta os cristãos a uma vida digna de sua vocação, formando um só corpo em Jesus Cristo. A condição de prisioneiro dava-nos maior autoridade para fazer uma tal exigência. A harmonia, a paz são indispensáveis para viver uma unidade. Essa unidade espiritual entre os cristãos e é motivada pela socialidade e a comunidade própria na vida cristã. A igreja é um só corpo, animado por um só Espírito e por uma só esperança na salvação eterna, que é a fé em Cristo que nos convida. Um só é o Senhor Jesus Cristo, que derrubou o muro da separação e da inimizade. Deu a todos a fé, o batismo, como meio de salvação. Acima de tudo,
está é a única paternidade divina, a um só Deus, Pai de todos nós. Assim, ao narrarmos o seu chamamento ou por Jesus Cristo, o primeiro evangelista, ele conforme observar que São Jerônimo usa o seu próprio nome, Mateus, e os outros 3 evangelistas nos narram o mesmo episódio chamando Mateus de Levi, o seu nome, o seu segundo nome, provavelmente menos conhecido, talvez para esconder o seu nome de publicano. Mateus, pelo contrário, ele se reconhece como publicano, um grupo de pessoas pouco honestas e desprezadas, porque colaboram com os ocupantes romanos. Mas Jesus chamou-o com escândalo de muito bem pensante, mas Mateus apresenta-se como um publicano perdoado, um chamado por Jesus. A vocação de apóstolo não se baseia em méritos pessoais, mas unicamente na misericórdia do Senhor. Só quem se dá conta de sua pobreza, da sua pequenez, aceitando como o lugar aonde que Deus derrama sua misericórdia infinita, está em condição de se tornar-se então apóstolo, de tocar as almas em profundidade, porque comunica o amor de Deus, o seu amor misericordioso. Eles preferem a misericórdia ao sacrifício, porque nós não vemos chamar, porque Jesus fala que ele não veio vir chamar os justos, mas os pecadores. Como diz Paulo, o verdadeiro apóstolo está cheio da humildade, da mansidão, da paciência, uma vez que experimentou em si mesmo a paciência, a mansidão e a humildade divina, que se inclina para os pecadores e ergue com paciência de sua situação. O Deus, ele é revelado em sua palavra, pela ação de Jesus Cristo, que é um Deus misericordioso, que acolhe, que anda e oferece uma nova ocasião para reconstruir por meio de graça, até atingir a uma perfeita unidade de fé. E na primeira leitura, é a medida completa da plenitude de Cristo. Agora falamos um pouco de Mateus, que hoje nós estamos falando sobre o Mateus, São Mateus apóstolo. Ele vem que ele era conhecido como Levi, um publicano, um cobrador de imposto, um homem dessa posição. Ele era muito desprezado entre os judeus e abusava muito de suas funções para oprimir as populações. O nosso Senhor, então, ele quis, no entanto, acolher a um dos seus apóstolos, entre eles Levi. Levi estava no seu escritório, junto do lago de Genezaré, quando Jesus apareceu, lhe disse para o seguir. Levi, Mateus, depois de convertido, um publicano, abandonou imediatamente o lugar lucrativo no qual ele se ocupava, num local de um patamar que todos, entre aspas, respeitavam. Assim, ele deixou tudo para se ligar intimamente com nosso Senhor. Ele saiu todo feliz, ele saiu todo reconhecido pela sua vocação. Convidou o Divino Salvador
e seus discípulos para verem a tomar uma refeição em sua casa. Convidou ao mesmo tempo vários publicanos, seus amigos, para atrair Jesus. Os fariseus ficaram escandalizados e disseram aos discípulos do Salvador: por que é que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo as suas murmurações, deu essa bela palavra: o médico são para os doentes, e não para aqueles que estão com boa saúde. Eu vim para chamar os não justos, os mais pecadores. Esta palavra, ela então encoraja e que possa então cair em nossos corações, para que assim possamos estar confiante, embora sejamos pecadores, mas confiante na misericórdia, no amor e na justiça divina. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.